A Kombi é o utilitário mais conhecido do mundo. No Brasil, foi fabricada por 56 anos ininterruptamente, e de onde saiu o último modelo fabricado no mundo. Neste tempo, muitas foram as gerações, modelos e curiosidades que a envolveu. Veja agora sua história e evolução. A Kombi, por décadas, foi a clássica solução para o transporte de passageiros e cargas, como furgão, baú, carroceria, além de food trucks e motorhomes. Dezenas foram as versões desde a época do antigo motor boxer, versões de cabine dupla, 6 portas, porta de correr, diesel, bloqueio diferencial e teto alto. O projeto da Kombi começou a ser esboçado na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1947, pelo importador holandês Ben Pom. A intenção era produzir um mini furgão sobre a plataforma e mecânica do Fusca, o qual realmente cedeu a plataforma para a construção dos primeiros protótipos. Porém, além de terem a aerodinâmica ruim, o carro resultante mostrou-se muito frágil nos testes. Por isso, nova base e aerodinâmica foi desenhada. Em 1949, o Tipo 2, como era tratado internamente pela marca, começou a ser produzido na Alemanha. A carroceria do tipo monobloco era uma das primeiras utilizadas em automóveis no mundo. O motor boxer, refrigerado a ar, de 1.100 cilindradas, gerava 25 cavalos de potência. O carro ganhava as ruas em 8 de março de 1950, batizada como Transporter, nos modelos furgão e passageiros. A versão picape surgiria em 52. Uma versão famosa ainda entre colecionadores foi a Samba, de 21 e 23 janelas. O nome Kombi, como ficaria mais conhecida, principalmente recebendo este nome no Brasil durante toda a trajetória, vem do alemão Kombinationsfahrzeug, veículo combinado ou veículo multiuso. No Brasil, a Kombi começou a ser montada pelo grupo Brasmotor, que futuramente se tornaria a Brastemp. O grupo Brasmotor era representante de marcas como Fargo, Chrysler, Fiat e Dodge, além da Volkswagen. Passou a montar a Kombi no Brasil em 1953, que era totalmente importada desmontada. Os primeiros Fuscas haviam chegado também pela Brasmotor em 51. A Kombi tinha distância entre eixos exatamente igual à do Fusca, 2,4 metros. E a Volkswagen chegou a destacar como vantagem para a manobrabilidade. No comprimento total, a Kombi era maior cerca de 24 centímetros. Um detalhe interessante é que as primeiras Kombi que chegaram ainda utilizavam manivela para a partida do motor. A Volkswagen já iniciava a construção de um complexo industrial em São Bernardo do Campo, o primeiro fora da Alemanha. Com o sucesso da Kombi, ela seria o primeiro veículo lá produzido, em setembro de 1957. O primeiro Volkswagen de produção nacional, a Kombi de passageiros, já com mais de 50% de nacionalização. Era um veículo de 3 portas, 9 lugares, o motor traseiro refrigerado a ar era um 1,2 litros, com incríveis 36 cavalos de potência, caixa manual de 4 marchas com primeira não sincronizada. Para todos os efeitos, era um veículo sem similares no Brasil, pois o único capaz de transportar mais pessoas era a Rural Willys, que tinha uma proposta bem diferente. O furgão alemão mostrava ao mundo que um longo capô para abrigar o motor não era necessário. Com cabine iniciada à frente do eixo dianteiro, abria-se espaço para muita carga em um veículo compacto. Isso fez surgirem concorrentes europeus com a mesma proposta, como o DKV F89 Van, Tempo Matador, Fiat 1100T, Peugeot D3 e D4 e Renault Estafette. Nos Estados Unidos, uma das primeiras a seguir a tendência foi a Ford, com o Econoline, lançado em 1960.
em várias versões para cargas e passageiros. A Chevrolet acompanhou com o Van Convair, e como era comum, os motores americanos eram bem maiores e gastões, dando certa vantagem à Kombi em termos de economia. Voltando ao Brasil, onde os Volkswagens eram fabricados a todo vapor, a Kombi, devido ao seu design frontal com faróis redondos, ganharia o apelido de Corujinha. Em 1961, receberia algumas mudanças, além de ganhar uma das mais raras versões até hoje, a lotação com 6 portas. Ganhava transmissão com todas as marchas sincronizadas, marcador de combustível no painel e o fim das bananinhas de sinalização de direção utilizadas anteriormente. A linha 63 teve mudanças marcantes, como a adoção de mais 2 janelas de cada lado nas laterais e nos curvões traseiros, além de vidro traseiro maior. Em 67, a Kombi finalmente recebeu um novo motor, de 1.500 cilindradas e 52 cavalos de potência. Ganhou uma barra estabilizadora na suspensão dianteira para melhor controle, e por fim, sua primeira versão picape do país, de cabine simples, que já fazia sucesso em outros países há muito tempo, com caçamba de madeira totalmente plana e 3 laterais rebatíveis. Ainda dispunha de um volumoso porta-malas sob o piso, com acesso pela lateral direita e capacidade de quase 1 metro cúbico. Para auxiliar a visibilidade, foi incluído um retrovisor do lado direito, que não era obrigatório na época. Depois seria oferecida a versão sem a carroceria para receber outros implementos, como baú de alumínio. No ano seguinte, a picape recebeu caçamba revertida de aço, e um novo opcional muito útil para estradas de terra passou a ser oferecido, o bloqueio de diferencial com acionamento manual por alavanca. Na Europa, o visual da Kombi já dava sinais de cansaço, por isso a Volkswagen começou o desenvolvimento de uma nova geração da Kombi, surgindo na linha de 1968, a segunda geração naquele continente, conhecida como Clipper, nome que posteriormente foi obrigada a deixar de usar devido ao conflito de registro com a empresa aérea Pan Am, que assim nomeava seus aviões. Essa segunda geração, que também chegaria aos Estados Unidos, tinha cantos arredondados, para-brisa envolvente, janelas panorâmicas, porta lateral deslizante e várias melhorias internas de acabamento e espaço, além de novo motor 1600 e posteriormente opcional de 1700, seguindo pela década de 70 com mudanças pontuais. Em 1972, foram produzidos na Europa, experimentalmente, protótipos elétricos baseados na segunda geração da Kombi. Muito antes da corrida por veículos elétricos, foi apresentada como alternativa aos veículos comerciais movidos a combustão, utilizando um motor elétrico de apenas 22 cavalos. Foi o primeiro elétrico da Volkswagen na história. Enquanto isso, o Brasil permanecia com o modelo antigo na década de 70. Havia muita especulação da imprensa quanto ao lançamento de uma nova Kombi, pois àquela altura era o utilitário mais vendido do Brasil, até que no ano de 1975, para a linha de 76, chegou uma mudança que diferenciaria o modelo brasileiro de todas as versões do mundo, uma mistura entre a primeira e segunda geração europeia. Essa segunda geração brasileira ainda era chamada informalmente e genericamente de Clipper. A frente havia mudado, para-brisa único, com portas que permitiam baixar os vidros com manivela, além de receber o novo motor de 1.600 cilindradas, freios servo-assistidos e melhorias na suspensão e acabamentos internos como painel. Não acompanhava a evolução e configurações dos modelos europeus e americanos, não recebeu a porta lateral de correr,
mas pelo menos ganhava um ar de modernidade e recebia alguma evolução mecânica. Em 78, a Kombi recebia a carburação dupla e substituição das antigas cruzeitas e caixas de redução por juntas homocinéticas. Fora do Brasil, em 79, o utilitário recebia um visual totalmente diferente, o Volkswagen Transporter de terceira geração, também conhecido como T25 no Reino Unido e Volkswagen Venegon nos Estados Unidos. Chegava mais robusto e pesado, com um corpo um pouco maior e mais quadrado, um tipo de design que até lembra os primeiros caminhões da Volkswagen. Era a última geração fora do Brasil a utilizar motor boxer refrigerado a ar e a primeira a receber os novos refrigerados a água. Teve até uma versão 4x4, denominada Syncro. No início da década de 80 no Brasil, grandes novidades se juntariam à linha Kombi. Primeiramente, a versão a diesel, nas versões furgão e picape, que foi equipada com um motor de 4 cilindros em linha de 1,6 litros e 60 cavalos, resultante da conversão para o diesel do 1,6 do Passat desde o ano anterior, fabricado para exportação para a Alemanha. Era o primeiro modelo Kombi com motor refrigerado a água. A peça inédita até então era o radiador. Foi instalado na dianteira, protegido por uma grade plástica. Outra novidade foi a cabine dupla, com espaço para 6 passageiros. A terceira porta permanecia instalada do lado direito, e a carroceria metálica com capacidade para 1.070 kg ou 3 metros cúbicos, também disponível com motor diesel ou boxer 1600. O novo combustível diesel não era a única opção para a gasolina. Neste período, os motores a álcool estavam ganhando grande difusão em todas as marcas, e com a Kombi não foi diferente. Assim como seus irmãos Volkswagens, recebeu a opção de motor 1.6 a álcool. A Kombi receberia também freios a disco nas rodas dianteiras em 83 e em seguida rodas com 5 furos, cinto de 3 pontos, encosto de cabeça e mudanças na alavanca do freio de estacionamento. Os 3 modelos, picape, cabine dupla, a álcool e a diesel, seriam fabricados por pouco tempo, saindo de linha em meados de 86, mesmo ano em que o Fusca era retirado de linha pela primeira vez, pois em 93 seria ressuscitado até o ano de 96. Neste período, atingindo cerca de 30 anos de fabricação ininterrupta no Brasil, a Kombi ainda reinava praticamente sozinha em termos de utilitário simples para transporte de cargas e passageiros. Vários veículos surgiram com capacidade para até 9 passageiros, principalmente partindo de empresas especializadas que modificavam picapes D20 e F1000, como Brasinca, e os modelos Ibiza e Furgline. Porém, eram veículos com preços bem mais elevados, com itens de luxo e não chegavam a concorrer diretamente com a clássica Kombi. Mas isso estava prestes a mudar na década seguinte. Antes, uma pausa para falar de Kombi e motorhome. Ela teve uma importante participação neste estilo de vida. Se tornava um item obrigatório no movimento hippie. Algumas versões eram equipadas como motorhomes por empresas especializadas. Na Europa, houve a versão Westfalia, fornecida pela Volkswagen, preparada para camping. No Brasil, uma Kombi Home foi feita pela empresa Minimax, de Itaquaquecetuba, São Paulo, durante aproximadamente uma década a partir de 78, batizada de Kombi Caracol. Tinha um teto bem mais elevado que o padrão, incluindo todos os itens necessários, até banheiro químico com chuveiro. Uma outra empresa que ofereceu no Brasil motorhomes completos a partir de Kombis foi a Karmann Ghia, com os Mobil Touring e Safari. Essas duas Kombi Home se tornaram clássicas no Brasil e no exterior. A Touring era mais simples e utilizava uma carroceria de aço, madeira e outros materiais, empregados em trailers. Com 4,86 metros de comprimento no total, tinha uma sala com sofás que viravam uma cama larga para quarto. Tinha também um beliche, cozinha e banheiro.
Já a Safari era a mais completa e foi a mais popular, produzida até o final dos anos 80, teve cerca de 450 exemplares vendidos. Voltando à história da década de 90, na Europa era o fim da geração 3. A nova Volkswagen Transporter, com design totalmente renovado, passou a ter motor dianteiro. Na América do Norte, passava a se chamar Eurovan. No Brasil, primeiramente, na década de 90, a maior ameaça à Kombi que surgiu foi a reabertura do mercado para a importação de veículos. Chegava a Asia Motors, com Topic e Towner, para transporte de passageiros e carga, além da Kia Besta. A Topic era um veículo a diesel bem mais moderno, com visual totalmente contemporâneo, capacidade maior de passageiros e muitos itens de conforto, além de preço acessível graças a subsídios do governo, revolucionando o transporte de passageiros em vans na década de 90. A Volkswagen reagiu, inserindo algumas inovações na Kombi. Depois de 40 anos de produção ininterrupta, a mudança que não veio nos anos 70 chegava em 1997. Porta corrediça mais larga na lateral, vidros laterais e traseiros maiores e teto elevado em cerca de 12 centímetros. Bancos dianteiros separados, permitindo passagem para o compartimento traseiro, com isso o pneu de reserva, que sempre era alojado atrás dos bancos dianteiros, foi transferido para cima do motor, entre outras pequenas melhorias internas e externas. Uma nova versão mais bem acabada foi lançada, a Karat, com 8 lugares, que recebeu bancos anatômicos com apoio de cabeça revestidos em tecido. Este modelo seria fabricado por apenas 2 anos. Vans de outras marcas mais modernas, a diesel, também chegavam devagar, mas para ficar, como Mercedes-Benz Sprinter, importada da Argentina a partir de 96, e Iveco Daily, lançada em 97. Já a Asia Motors deixou o país no final da década devido a problemas legais com o governo. A Kombi superou o período de invasão de vans orientais e outras, continuando dona de mais da metade do mercado. Novamente, devido às mudanças no programa de emissão de poluentes, em 98, recebeu injeção eletrônica multiponto, substituindo os carburadores no motor a ar, tornando-a um pouco mais potente e econômica. A Kombi chegou então ao ano 2000, sem a versão picape, que foi retirada de produção. E provavelmente para simplificar e reduzir custos, a Volkswagen decidiu oferecer o utilitário apenas na cor branca. Um outro problema precisava ser resolvido pela marca, a modernização do motor, para adequar à legislação de emissão de poluentes. Em dezembro de 2005, ocorreu a adoção de motorização Flex 1.4 de refrigeração a água, oriundo dos Gol e Fox, que também cediam painel das versões de entrada. A mudança de motorização selou de forma discreta o fim do motor boxer refrigerado a ar, que impulsionou vários Volkswagens, outras marcas menores e foras de série durante mais de 70 anos. O último modelo 2005 da Kombi com motor boxer teve uma série especial de 200 unidades, denominada Série Prata, com diversos itens exclusivos, incluindo a cor prata. O novo motor 1.4 fez renascer a grade dianteira para abrigar o radiador, lembrando o ocorrido com a Kombi Diesel de 1981. Em 2007, ela completou 50 anos e a Volkswagen lançou a versão comemorativa 50 anos, com apenas 50 unidades, pintura exclusiva branca e vermelha, estilo saia e blusa, para relembrar as origens, além dos diversos itens internos e externos exclusivos, como para-brisa degradê, bancos com forração diferenciada, lanternas traseiras fumê. A Kombi 50 anos é considerada uma das mais raras versões já lançadas. A Kombi permaneceu encontrando mercado, sem grandes mudanças. Sua montagem no Brasil era manual, da mesma forma que há 50 anos.
A idade do projeto já pesava bastante, embora sua popularidade, confiabilidade e custo-benefício sempre fossem reconhecidos. Era um veículo ultrapassado demais para competir com minivans e pequena demais para competir com as vans atuais, seja no design, mecânica, conforto e segurança. Seu fim seria decretado com a obrigatoriedade de freios ABS e airbags duplos a partir de 1º de janeiro de 2014, itens que não se adequariam corretamente ao projeto artesanal do veículo, além de elevar o custo. Em 2013, após 56 anos, a Kombi deixou de ser produzida no Brasil. Para a despedida, a Volkswagen preparou a versão The Last Edition. Inicialmente seriam 600 unidades, todas com número de identificação do painel, diversos detalhes e itens exclusivos, pintura retrô, branca e azul de época, pneus com borda branca, cortinas, entre outros. Com o sucesso, a Volkswagen anunciou a produção de mais 600 unidades, para a alegria de alguns, mas gerando grande polêmica e revolta por parte de quem já havia reservado uma das 600 da edição limitada. Assim, a clássica Kombi teve a produção encerrada definitivamente. Dia 2 de setembro é comemorado o Dia da Kombi.